ticket médio, né? Ticket médio é uma métrica importante, é um indicador importante, é fundamental para a venda interna digital do fornecedor food service. Eu fiz uma brevíssima apresentação aqui, de uma forma bem simples, para que você possa entender com rapidez, com facilidade, nada de frescura, e já possa aí começar a praticar. Se não lembrava, passe a lembrar, então, aí a partir de agora. Vou colocar aqui a apresentação bem rapidinho. Então, ela está um pouquinho para cima, essa letra aí, mas eu não consigo arrumar. Mas, enfim, ali é o nome do método, né? Então, este é o método escalar de fato para supervisor de venda interna e fornecedor food service. E eu ajudo, então, a superar metas, escalar faturamento da venda interna digital e televendas, dominando as estratégias de nicho, que é o grande diferencial para o fornecedor, para o supervisor de venda interna que quer escalar faturamento. Se você não encontra um ponto de diferenciação perante os outros negócios de mercado, você provavelmente vai ter bastante dificuldade. Então, aqui só para relembrar, no nosso último encontro, falamos então de base geral de clientes, base de nativos, né? E aqui desculpem. Aqui o desafio era elevar a base geral de clientes, né? E decrescer aí, diminuir, se possível, sumir com a base negativa, que é a base dos inativos. Então, eu tinha citado aqui no nosso último encontro sobre ticket médio. Ticket médio ele pode ser aplicado em vários momentos, né? É o valor médio de compras, aqui até coloquei um exemplo, e valor vendido também pelo consultor de vendas. E aqui o que é um ticket médio, né? O ticket médio ele é um indicador de desempenho fundamental para informar, avaliar o valor médio das compras, né, ou da venda e outras resultantes de gestão. Eu devo ainda fazer uma segunda parte ainda, porque é um assunto prático, simples, mas existem várias aplicações e é sobre elas que a gente vai terminar de falar na próxima live. Então, por que esse indicador ele é utilizado no fornecedor food service, né, para um supervisor de venda interna digital que coordena aí equipes de vendas? Porque a venda ela não é linear, né? Ela oscila diariamente, semanalmente e anualmente. E todos esses períodos eles servem de informação, de comparação, você vai ser obrigatoriamente comparar um semestre com outro, um mês com outro. Eu sempre gostei muito de usar, e a gente tem essa orientação dos nossos gestores, né? Mas de usar sempre o ano anterior, porque ele dá uma leitura independente até dos eventos, né? Às vezes acontecem coisas importantes, mas a gente mantém essa leitura e considera, então, se houver alguma observação, algum fato positivo ou algum fato negativo. Gostava também, na minha prática, aqui na última prática, de comparar também com o mês anterior, né? Porque o ano anterior ele faz exatamente a leitura do mesmo mês, julho contra julho do ano anterior, maio contra maio do ano anterior. E, inclusive, para quem faz esse planejamento que ele é necessário, aqui nós estou tentando passar uma ideia de uma leitura retroativa sobre algo que já passou, mas ela é igualmente importante para o futuro. Daqui uns dias nós entraremos no mês de agosto,
né? Então, agosto de 2022, como é que foi esse agosto de 2022? Em todos os aspectos que é importante para a gestão da venda interna digital, que quer escalar, que precisa escalar. Aí entra faturamento, entra o ticket médio, entra o valor médio, que é o valor médio da venda, da compra, o valor médio de venda do consultor de vendas, nas categorias de produtos que são mais interessantes, são mais relevantes. Então, essa leitura de ticket médio, ela resolve, ou melhor, ela informa o que já passou e também ela sinaliza possibilidades do futuro. Então, é fundamental, porque é uma maneira de não andar às cegas, né? Eu até tinha colocado aqui um exemplo, se você vai viajar, por exemplo, se você vai definir, você vai da cidade de Porto Alegre, você vai para Gramado, então tem uma quilometragem, tem uma necessidade de combustível, que isso tudo tem que estar previsto. Então, baseado nas suas viagens anteriores, você sabe que tem X quilômetros, que o seu carro, né, se você vai dirigindo, faz tantos quilômetros por litro, então você já sabe qual é a necessidade de combustível que vai ter, o tempo, se tem alguma parada, se não tem. Então, você tem aí todas as prevenções, né? Que hoje viajar tem que ter essa prevenção para não ocorrer nenhum problema, como, por exemplo, ficar sem combustível no meio da estrada, à noite, por exemplo. Então, esses recursos, esses indicadores, eles são muito para não haver surpresas e corrigir em função de um histórico anterior ou potencializar, se for o caso. Então, por que então esse valor, esse indicador, ele é utilizado no fornecedor food service? Porque a venda ela não é linear. A venda no food service ela oscila diariamente. Na segunda, às vezes, tem um comportamento de vendas, na terça, modifica, na quarta também, na quinta, né? Às vezes na terça-feira o dia mais alto, dependendo do fornecedor, às vezes na quarta-feira baixa um pouquinho, na quinta volta a subir de novo e na sexta baixa um pouquinho outra vez. Então, e esses comportamentos acontecem no mês e acontecem no ano. Então, aqui um exemplo, né, da venda linear. Então, você tem aqui segunda-feira uma venda de 2.000, na terça-feira, tudo valores hipotéticos, né? É claro que você trabalha aí com números, né, mais significativos. Antes, um detalhe, né? Não me reapresentei aqui. Eu sou Tânia Cunha, sou especialista em venda interna digital, e o meu objetivo nesse canal aqui é compartilhar um conhecimento, uma vivência de 15 anos na supervisão da venda interna do food service e tornar aí o seu tempo mais curto e compartilhar aqui as coisas que deram certo e não foram poucas. Então, posso dizer para vocês que o ponto alto da minha atuação foi nicho, né? Estratégia de segmentação. Isso foi um grande diferencial e a gente vai falando aí nessas nossas conversas. Então, aqui, como eu estava falando, na segunda, então, 2.000, na terça, 2.000 outra vez, na quarta, na quinta, na sexta, igual todos os dias. É uma venda linear. No final da semana, faturou aqui 10.000. Então, nesse caso, foi uma venda reta, uma venda contínua, né? Então, não há por que aplicar esse indicador. Já aqui, e aqui já fiz o cálculo, né? O deu total na semana 10.000 dividido por 5 dias deu 2.000. Continuou o mesmo valor de venda diária. Já aqui nós temos uma venda oscilante, né? Que aí necessita que a gente passe a utilizar esse indicador do ticket médio.
Me perdoe aí o barulho do ônibus, das motos, do cachorro, enfim. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma venda oscilante na semana. Na segunda, a venda foi de 1.000, na terça, 3.000, na quarta, 2.000, na quinta, 6.000 e na sexta-feira, 2.000. Deu um total de 14.000 e houve, né, uma venda diária que não se manteve, ou seja, houve modificações diariamente. Com isso, nós temos aí, então, um faturamento na semana de 14.000, dividido por 5 dias na semana, deu uma média de 2.800. Ou seja, é a soma de todos esses números dividido pelo número de semanas, pelos dias da semana. Então, encontramos aqui um valor médio. Não dá para dizer que a venda todos os dias é 1.000, não dá para dizer que todos os dias a venda é 3.000, nem 2.000, nem 6, nem 2, mas que, em média, a venda é 2.800. Então, aqui acontece duas coisas, que eu utilizava esse entendimento. Não é possível, ou não devemos, ou não pode faturar menos que 2.800 dia. Por quê? Porque já existe um histórico, um momento, e digamos que esse número é um número bacana, que esse número é um resultado interessante, que está previsto, é algo que o setor está buscando, a empresa está solicitando esse supervisor, esse resultado, essa performance. Então, o supervisor já sabe que ele não pode trabalhar com resultado dia inferior a esse valor. Por consequência, ele vai tratar esse mesmo entendimento com cada consultor de vendas. Na próxima live, a gente fala só sobre consultor de vendas nessas aplicações. Então, isso é um GPS aqui para poder seguir. E mais do que isso, ou somando-se a isso, você vai buscar lá naquele resultado que gerou essa informação, digamos que foi julho de 2022, como é que foi construído esse número aqui? Houve muitas promoções, as categorias X, Y, Z, ou de equipamentos de inverno, sei lá, lareiras, carvão, produtos aí que levam ao restaurante com pratos quentes. Eu estou falando aqui de uma região que está frio, que é um terror, que é o Rio Grande do Sul, mas há lugares aqui no país, né, e tem pessoas que eventualmente estão aí no Instagram, principalmente, e tem empresas que são de outros locais completamente distantes aqui do Rio Grande do Sul. Então, por lá está quente ainda, mas, enfim, tem que buscar essas informações, não só o número, mas todos os eventos que possibilitaram a construção desse resultado.